Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos continuar com a história de Moisés e a libertação do povo do Egito e hoje vamos ler Êxodo 5, que diz o seguinte: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixei ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor? Para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que faziam antes, não diminuireis nada. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se então o serviço sobre esses homens para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Quando Moisés saiu da presença do Senhor Deus, que falou com ele no Monte Horebe, ele vai para casa e diz ao seu sogro: Vou voltar a meus irmãos ao Egito, porque todos os que me queriam matar já não existem mais. Disse Deus a Moisés: Quando chegares a Faraó, farás diante dele todos os milagres que pus na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, e para que Faraó não deixe sair o povo. O Senhor falou com Arão e lhe disse: Vai ao deserto ter com o teu irmão Moisés, para te encontrares com ele. Moisés relatou a seu irmão Arão tudo o que o Senhor lhe tinha dito para fazer. Então se foram e ajuntaram todos os anciãos de Israel, e Arão lhes falou o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Moisés fez os sinais à vista do povo. E o povo creu e se prostraram em adoração a Deus. Só que, entretanto, quando Moisés e Arão vão ao Faraó pedir, como nós lemos, para deixar sair o povo para irem 3 dias ao deserto para sacrificarem e adorarem ao Senhor, ele, de mau, não quis deixar ir o povo, mas aliás nós já sabíamos disso, porque o Senhor disse a Moisés que iria endurecer o coração de Faraó e não o deixaria ir enquanto não fizesse todas as maravilhas e todos os sinais que ele tinha pensado em fazer. E então a partir daí o povo iria sair, mas iria sair com riquezas e iria sair no tempo determinado. Mas o que é que Faraó faz? Zangado com aquela situação, diz aos capatazes e aos oficiais que estavam sobre o povo que não lhes ia dar mais palha para eles fazerem os tijolos, que eles próprios teriam que ir buscar a palha e fazer os tijolos, e tinham que fazer a mesma cota todos os dias, como se a palha lhes fosse entregue.
O que é que acontece? Acontece que eles, coitados, não podiam fazer a mesma quantidade de tijolos, pois tinham que ir buscar a palha e depois tinham que ir fazer os tijolos, eles não conseguiam. Então foram o mais perto possível, encontraram algum restolho, não era palha, mas com o restolho conseguiram fazer alguma coisa, mas não conseguiram chegar àquela quantidade de tijolos que eles faziam diariamente. Os capatazes foram a Faraó e foram dizer a Faraó que as coisas não estavam a ser boas, porque o povo não conseguia fazer a mesma quantidade de tijolos. E Faraó ficou indignado e depois virou-se para eles e disse-lhes: não quero saber, eles têm que continuar a fazer a mesma quantidade de tijolos. E depois viraram-se para Moisés e para Arão e disseram: o que é que vocês têm vindo fazer? Afinal, em vez de virem libertar o povo, ainda o estão a castigar mais. Moisés ficou um bocado triste com aquilo e foi e falou ao Senhor. E disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste então? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor mais a Moisés: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão em que estavam. Mas voltou o Senhor a falar com Moisés e disse: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Faraó vai ser castigado por causa de ter endurecido o seu coração e não ter deixado de sair o povo. Às vezes nós somos obstinados. Muitas vezes não entendemos o que se está a passar no momento e nos revoltamos contra Deus e também endurecemos o nosso coração. E por vezes temos que passar por dificuldades, por problemas, por tempestades grandes, para depois conseguir perceber e entender aquilo que Deus está a querer fazer connosco. O Senhor é tão maravilhoso connosco que muitas vezes Ele vai buscar o mal para transformar em bem para as nossas vidas. Meus irmãos, não endureceis o vosso coração. Ouvi a voz do Senhor, ouvi a palavra de Deus, andai nela,
Ponham o vosso coração naquilo que o Senhor vos diz a cada dia e confiai, porque Ele é o grande eu sou, Ele é o poderoso Deus, Ele é o único, Ele é o Deus de Israel, Ele prometeu e fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e Ele, o que prometeu, Ele cumpriu. E Ele vai cumprir sempre todas as palavras que Ele fala, Ele cumpre. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, nem os caminhos os nossos não são como os caminhos do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que os caminhos dele e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então nós temos que simplesmente crer, adorar em todo o tempo e esperar o tempo certo para que o Senhor faça aquilo que Ele tem prometido aos seus filhos. O Senhor te prometeu, se o Senhor te prometeu algo, crê e espera, porque no seu tempo o Senhor irá cumprir tudo aquilo que Ele tem falado contigo. Que Deus nos abençoe e até à próxima mensagem. Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda.